Graça e paz, estamos aqui de novo pela SBB TV, na sede nacional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Tamboré, São Paulo. Normalmente não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Mas hoje nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E por isso eu convidei para fazer parte dessa mesa, uma conversa comigo, Emilene Araújo, gerente de projetos sociais da nossa Sociedade Bíblica, a minha irmã Emilene. Obrigado, Emilene, por ter vindo. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui acompanhando uma série de programas que visa mostrar a causa da Bíblia. E me deparei, obviamente, com a sua gerência, que, aliás, diga-se de passagem, foi uma das primeiras que eu conheci na Sociedade Bíblica. Resumidamente, qual é a função dessa gerência social? Bom, hoje a gente tem um grande desafio, né, de fazer com que os projetos aconteçam em nível nacional. E mais do que isso, não perder o nosso foco e a nossa missão de trabalhar a Bíblia e sua mensagem em todos os nossos projetos. Então, a gente tem trabalhado muito a partir dos valores bíblicos. Então, a assistência social como um todo, a política de assistência social, ela coloca a família em foco. E ela fala o seguinte, olha, a partir do momento que você tem uma família, a tua obrigação é cuidar dessa família. A partir do momento que você não consegue mais cuidar dessa família, o Estado entra para tentar suprir de alguma forma. Correto. E aí a gente, baseado nisso, a gente começou a ver, poxa, então como que a Bíblia pode colaborar nessa proteção da família, nesse fortalecimento dos vínculos familiares, para que não haja rompimento, para que a gente não tenha pessoas abandonadas, Degradada, né? Isso. E aí que a gente começou o nosso trabalho, dizendo que a Bíblia tem tudo a ver com esse fortalecimento do vínculo. Ou seja, se eu respeito você, né, eu vou ter um vínculo melhor com você. Se eu sou bondoso com você, se eu sou verdadeiro, se eu sou honesto, e se mais do que isso, eu tenho o meu cuidado com você e queira também trabalhar para que você esteja bem, viva bem, a Bíblia pode nos ajudar nessa questão. Não trazendo conceitos bíblicos, né? Porque a gente não trabalha uma teologia nos projetos sociais, mas a gente trabalha os valores contidos na Bíblia. Por exemplo, as bem-aventuranças. Isso. Emilene, mas você veio do segundo setor, Isso. correto? Uhum. Qual é, assim, fazendo um paralelo, hoje trabalhando na Sociedade Bíblica, levando esses projetos à frente, qual a dificuldade que você mais sente? Dificuldade? Olha, é essa aceitação, né, por parte da sociedade de utilizar a Bíblia nos projetos sociais, porque nós estamos num país considerado laico. E aí você falar que você vai trabalhar assistência social utilizando a Bíblia, a primeira coisa que eles vão dizer é que você está louca. Não, a Bíblia não tem nada a ver, a Bíblia é um livro religioso, você que vai converter as pessoas. Então, fazer com que as pessoas entendam que a Bíblia, antes de tudo, é um livro cultural, né? Então, a Bíblia, ela traz conceitos para a vida, independente da religião. Ou seja, da onde você tirou que não pode matar, que não pode roubar, que não pode enganar, que não pode mentir. As pessoas acham que veio do nada. Não, tem uma cultura, né? O cristianismo trouxe uma cultura para a sociedade ocidental que hoje as pessoas não reconhecem, às vezes, que veio dessa raiz. Mas essa é a raiz dessa cultura que a gente tem hoje. Então, as pessoas entenderem isso não é muito fácil, é um desafio. Eu imagino como você, inclusive, como assistente social, encara esse desafio, né? Outras assistentes sociais te indagando como é que você trabalha com a Bíblia, uma ferramenta que está em acesso a todo mundo, mas na realidade não querem usá-la, é verdade? É verdade, porque hoje eles falam, olha, não tem nada a ver, eles pensam na relação da igreja com o Estado, né? E não é essa a nossa discussão. Nossa discussão é que a Bíblia, ela traz esses conceitos. Por exemplo, se eu for pegar uma parábola, né? Vou falar sobre o filho pródigo, quanta coisa eu posso trabalhar no filho pródigo? Perdão, né? Reconciliação, é possível vencer, você caiu, mas é possível ter uma vida diferente. Então, são esses conceitos que a gente trabalha, baseado nos textos bíblicos e nos personagens bíblicos, porque nos traz, né, por exemplo, os apóstolos, pessoas que estiveram ao lado de Jesus, viveram com Jesus, tiveram seus momentos de quedas, de arrependimento e conseguiram ter uma vida feliz, né, com o perdão de Deus. Então, acho que é o desafio de fazer com que a Bíblia entre nesse contexto. Nós temos diversas parcerias com órgãos públicos,
né, escolas, prefeituras, centros de referência de assistência social, que muitos conseguem entender isso, mas a gente precisa fazer esse convencimento. Perfeito. No primeiro momento, quando vê, olha, a sociedade bíblica, a gente já realmente recebe um pouco de rejeição. Milene, eu quero te dizer como é gratificante ouvir isso de você como assistente social. Como missionário, a gente entende perfeitamente isso que você está falando, porque às vezes você quer entrar numa escola pública e o diretor te barra falando, não, o Estado é laico. Mal sabe ele que a Constituição nossa diz que o Estado é laico porque permite que todos entrem. O espírita, o adventista, o cristão, e não proíbe, né? E você falando desse jeito, vem de encontro com isso, né? Muitos missionários, capelães que nós temos contato, como capelão que também sou, eles sentem essa barreira. E você está conseguindo, por assim dizer, ultrapassar ela, né? Você tem um projeto na sua área que eu reconheço sendo um projeto assim de primeira mão, que é a Rede Conter. Fala um pouco dela para nós. Essa rede é uma rede que a gente tem um carinho muito grande, né? Porque em 2006 a gente foi fazer uma reestruturação dos projetos e nós atendemos organizações que atendem a população da assistência social. E aí a gente percebeu que mais de 70% dessas organizações no país inteiro que nos procuravam eram comunidades terapêuticas. E muitas vinham com boa vontade. Às vezes não tinha um CNPJ, não era legalizado, mas queria a Bíblia para fazer. Só na raça. Ele queria a Bíblia para conseguir fazer o bem ao próximo. Sim. Então, o anseio deles era, olha, eu preciso tirar as pessoas das drogas e eu sei que a Bíblia vai fazer essa diferença. Só que precisava mais, né? As pessoas precisam se instituir como uma associação. Ou seja, há normas e leis do país que a gente precisa seguir. E aí a gente percebeu que as comunidades tinham esse bom coração, mas não tinham esse direcionamento um pouco mais técnico. Não só disso, mas também de como utilizar a Bíblia, né? Então, nesse processo de recuperação e tratamento. E aí a gente pensou, olha, vamos unir esse pessoal, não é possível que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa. Perfeito. Né? E não foi fácil, porque quando você une as comunidades terapêuticas, cada um tem o seu método de trabalho e às vezes fala, o meu é melhor do que o seu melhor, né? Então, a gente conseguiu unir todo mundo, falar assim, olha, a gente está na mesma visão, a gente quer beneficiar todas as comunidades, mas a gente precisa que todo mundo tenha esse desejo também. Então, nesse caminho, nós lançamos a rede em 2007, muitas comunidades entraram e saíram. Né, quando perceberam, qual a vantagem que eu vou ter? Né, que não é esse o foco da rede. Meu foco a rede é, né, um interesse comum, trabalhar por interesse comum. Então, hoje a gente tem no país todo cerca de 160 comunidades terapêuticas que têm convênio com a Sociedade Bíblica e participam com a gente do movimento da Conter. Então, a gente traz treinamentos na parte de saúde, usar ou não usar um medicamento. Como utilizar a Bíblia? Será que eu utilizo a Bíblia como castigo? Olha, você vai ler o capítulo inteiro porque aconteceu alguma coisa errada aqui dentro e você vai ser punido por isso? Ou é culto que eu faço dentro da comunidade? Sim. Então, a gente traz especialistas, né, para cada tema, para que eles possam explicar, direcionar, não é mandar a comunidade mudar, é direcionar. Então, olha, na parte de saúde, é importante... Você ensina a pescar. Exatamente. Agora, ele só vai mudar e se adequar se ele quiser. Né? Ninguém fica ali fiscalizando as comunidades. A gente oferece o serviço, que é muito que grande parte delas consiga ter um trabalho de qualidade para atender essas pessoas, porque o problema da dependência química ele é muito grande. Então, a gente sabe que a demanda precisa. Só que quem realmente quer crescer e quer aprimorar o trabalho, fica e continua e faz um bom trabalho com a gente. Eu vejo que você, na sua área, inclusive, aproveita as várias secretarias regionais da Sociedade Bíblica e faz cursos, palestras, direcionando nesse sentido. É isso? Apoiando aquele que não tem nenhum conteúdo, nenhuma estrutura, mostrando como tem que legalizar, é por aí? Sim, a nossa grande base de trabalho, né, são as unidades onde nós temos as regionais, porque lá a gente consegue mobilizar as organizações. E a Sociedade Bíblica é uma das únicas organizações que fica, ela é limpa, ou seja, ela não é partidária, não é de nenhuma igreja, Exato. Então ela agrega todo mundo. Então as pessoas não ficam constrangidas, eu vou na Sociedade Bíblica. Então a gente consegue reunir esse pessoal. Nós temos uma função, a causa da Bíblia, né? A causa da Bíblia. Então as unidades têm feito esse movimento e articulação. Porque os treinamentos acabam sendo local, né? Então, vai ser em Curitiba, vai ser em Rio de Janeiro, e as comunidades do entorno e da região participam lá
com eles e aqui da sede ou de São Paulo participam também na nossa regional de São Paulo. Isso quer dizer, você consegue congregar com todos, fazer com que a sociedade bíblica seja esse elo de ligação, porque eu imagino, deve ser muito difícil, né? Uma entidade terapêutica que chega e fala, não, eu não quero botar um psicólogo lá dentro. Sim. Eu simplesmente, somente com a Bíblia, não. Tem causos e causos, né? Você tem que dar remédio, porque se Deus deu inteligência para alguém, um laboratório ou um cientista formular um remédio, que se use o remédio, né? Sim. Isaías já se mostra isso, quando ele fala para o rei colocar aquele emplasto na úlcera. Então, o remédio é usado, mesmo Deus curando. Exatamente. A gente também não entra em questões sobre doutrinas ou sobre curas, né? Por exemplo, questiona-se muito, a pessoa pode ser curada da dependência química ou não? Então, a gente não entra nesse contexto. O poder de Jesus a gente não mede, né? Então não sou eu que vou falar o que vai acontecer com cada pessoa. Mas uma coisa a gente sabe, né? A dependência química é uma doença. Né? Ela é multifatorial. E tem que ser tratada como doença. Ela é incurável, ela é tida como incurável e ela é fatal caso ela não seja interrompida. Mas isso não quer dizer que se você vai usar alguma substância agora e para de usar, e daqui a 10 anos você quer usar de novo, você vai começar um namoro com a droga da onde você iniciou. Não, é como se fosse uma vela, né? Ela começa a queimar. Depois que você apagou a vela, ela fica da forma que ela está. Passa 5 anos, você acende de novo, ela vai da parte onde ela parou. Então, por isso que a gente ouve muito falar, poxa, ele estava 10 anos sem usar, foi experimentar uma vez e acabou tendo uma overdose, acabou tendo alguma coisa. Voltou tudo, porque caiu, né? Predisposição orgânica, né? A sua tolerância também orgânica já foi abalada. Então, a gente fala dessa forma, vigia, né? A única coisa, e viver um dia de cada vez, né? Que é o que traz a Bíblia Despertar, né? A concepção dos 12 passos, vamos ver um dia de cada vez. Eu não vou falar que eu não vou usar nunca mais. Eu vou acordar e vou falar assim, hoje eu não vou usar. Amanhã você acorda e fala de novo, hoje eu não vou usar. Daí que vem essa expressão só por hoje. Muito bem. Bom, eu estou encerrando esse primeiro bloco aqui com a minha irmã Emilene, dizendo a você, quer entrar em contato com ela, com a Rede Conter, use o nosso e-mail, webmaster@sbb.org.br. Entra no nosso site também da Sociedade Bíblica, www.sbb.org.br. Você vai encontrar especificamente o setor dessa nossa irmã, amiga, Emilene Araújo, da Gerente de Projetos Sociais. E continue esse processo na sua cidade, na sua organização, você vai ver, vai dar muito frutos. Volto daqui a pouco para falarmos um pouco da área de deficiente visual e todo esse projeto que ela faz em nível nacional. Olá, estamos de volta aqui com a SBB TV, apresentando ao meu lado a gerente de projetos sociais, Emilene Araújo. Você que quer entrar em contato conosco, procure nosso site ou nas redes sociais. O site é sbb.org.br ou querendo entrar em contato imediatamente por telefone 0800 727 8888 ou pelo e-mail webmaster@sbb.org.br. Emilene, voltando ao nosso papo, que está muito agradável com você, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você tem alguma prática, um exemplo pessoal seu de alguma pessoa que foi transformada usando, por exemplo, a Bíblia que vocês mais usam no serviço social, na sua gerência, na Bíblia de Estudo Despertar? Olha, os maiores depoimentos que a gente recebe são de dependentes químicos, né, que estão tratando a dependência química e tiveram suas vidas transformadas por meio da palavra. Porque você parar de usar é só um item. Agora, você permanecer sem usar é outro. Muito bem. Né? Então, a Bíblia ela nos dá força diária para continuar. Né? Esperança, paz, momento de aflição, né? Momento de desespero, até no momento de alegria. Né? Às vezes, a alegria é tão grande que a pessoa... tudo é uma desculpa para usar. Eu estou muito alegre, eu vou usar. Eu estou muito triste, eu vou usar. Né? Então, a Bíblia ela tem impactado esse público. Então, um dos maiores registros que a gente tem é em relação à dependência química. Eu me lembro de uma palestra que teve, que vocês direcionaram, que a psicóloga, que foi convidada, maravilhosa na Rede Conter, que ela falou, a questão é a seguinte, é substituir aquele vício que você tem, o prazer que você tem em beber, ou até mesmo as drogas, pelo prazer de ler uma Bíblia, de ter Jesus dentro, motivando a fazer a sua vida.
Eu achei isso importante, Milene. E mais do que isso, o poder superior. Né? A Bíblia ela traz os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos adaptada. Sim. Porque os 12 passos, mesmo na sua origem, ela deixa o poder superior livre. Né? Então, você pode escolher esse poder superior. E na Bíblia Despertar, ela traz o poder superior centralizado em Deus. Então, ela coloca isso. Porque esse vazio precisa ser preenchido. Então, se eu vou preencher meu vazio com uma pessoa, né? Um parente, essas pessoas têm falha como eu tenho. Então, eu posso colocar minha segurança nela, mas ela vai cair. Se ela cair, eu caio junto. Bem colocado. Então, quando você coloca a sua força em Deus, a sua esperança nele, então você tem essa segurança. Essa é a Bíblia de Estudo Despertar, que eu estou apresentando a vocês, para quem ainda não conhece, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu, particularmente, a uso também na Fundação Casa, usando naqueles menores infratores e que não conhecem o amor de Cristo. Melhor, não conhecem nem o amor da própria família, muitas vezes, né? Aquele que está lá sendo tratado na Fundação Casa. Milene, vamos falar um pouco do deficiente visual. Vocês têm toda uma estratégia específica para eles, inclusive com um fórum anual, né? Sim. Esse encontro acontece também em várias regiões do país. Desde 1954, a SBB já se pensava em atender pessoas com deficiência visual, disponibilizando materiais em áudio. Então, ela já tinha esse sonho e muitas coisas vinham de fora, de outras sociedades bíblicas. Então, quando a gente lançou a Bíblia em Braille, que o trabalho ganhou força. Sim. Né? Então, foi a Paula França, que foi uma deficiente visual, que chegou na SBB, bateu na porta e falou assim, olha, o cego também precisa ter acesso à Bíblia em Braille, é um direito dele também. E foi aí que começou todo o contato. E quando a gente viu que a rede estava crescendo, nós tínhamos mais de 4.000 pessoas que recebiam o nosso material em Braille. 4.000 pessoas? 4.000 pessoas. E ainda é pouco, porque no Brasil temos mais de 500.000 pessoas cegas. Então a gente ainda precisa de mais recursos, precisa realmente conseguir alcançar mais pessoas. Muitas vezes não sabe nem que tem acesso à sociedade bíblica a esse material, né? Continua, por favor. E aí nós pensamos, vamos começar a reunir eles também, né? Pessoas que querem a Bíblia e que também querem algum tipo de atividade a mais, né? Porque a pessoa com deficiência, ela não tem muito acesso. Basta a gente ver a nossa calçada, né? Se você Sim. pensar para um usuário de cadeira de rodas ou um deficiente visual, sair na rua é difícil. Então, muitos são institucionalizados, né? Eles ficam dentro de casa, então eles não saem. Às vezes a família acha que ele também não tem capacidade de sair. Então, a gente começou a fazer há 10 anos atrás. Não tem aquele valor pessoal, né? Exatamente, ele não tem essa autonomia também. E há 10 anos atrás começamos a reunir esse pessoal. Então, fazendo com que eles participem de encontros acessíveis e inclusivos. Ou seja, não adianta eu fazer uma programação, sendo que eles não têm condição de chegar até lá. Então, a gente se preocupa com isso. Desde o ônibus, que pode buscá-lo em um local de fácil acesso para ele, até alimentação, enfim, tudo a gente pensa para que possa atendê-los nas suas especificidades. E aí a gente tem realizado esse encontro, temos uma média aí de 350 a 400 pessoas por encontro. É maravilhoso, eu participo, você sabe eles disso. Ficam muito animados, tem audiodescrição, né, que traz a realidade do evento. Às vezes você está sorrindo, ele não está vendo, está sorrindo, mas alguém está lá no foninho falando. O palestrante sorriu. Então a gente traz a realidade para eles e a gente acredita que tem sido uma troca de experiência. Eles fazem amizades, né, eles compartilham alguma coisa com os outros, os seus anseios, né? Por exemplo, a gente falou esse ano sobre gratidão. Então a gente explorou o que é ser grato. Você pode pensar que uma pessoa cega não tem o que agradecer. Porque às vezes você acha que a vida dele é baseada na deficiência dele, mas não é. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Se você perguntar para uma pessoa que hoje não enxerga qual é o seu maior desejo, eu tenho quase certeza que ele não vai falar que enxergar. Ele tem família, ele quer outras coisas, né? Ele quer conquistar outras coisas. Mas a gente que tem a nossa vida baseada na visão, a gente acha que perdeu a visão, perdeu o mundo, ele não tem mais chance de vida. E não é isso. Né? Então a gente traz eventos para trazer a pessoa, valorizar a pessoa, não a deficiência que ela tem, mas a pessoa que ela é. Isso é fato. Eu participei de um que você organizou e um jovem que eu estava direcionando até o auditório, né, com toda a técnica que aprendi aqui na Sociedade Bíblica, ficar de um lado específico, dar o braço para como se fosse conduzindo, e conversando com ele, ele falou, meu sonho agora, Natan, é ser um baterista. É isso aí. Quer dizer, ele não está a deficiência visual para ele não é o problema, pelo contrário, o problema era ele queria ganhar uma bateria, porque ele
queria ensaiar e tudo mais. É É fascinante. interessante, a Bíblia ela traz vários relatos de cura, né? De Jesus, Sim. de pessoas cegas. E em nenhum momento Jesus chegou e falou assim, ó, já estou te curando, hein? Já sei o que você precisa. Ele sempre perguntou, o que quer que eu te faça? Né? Então, eu acho que esse é o respeito. Né? Esse é o respeito pela pessoa. A gente não tem que impor o que a gente acha que ela precisa, mas ouvir o que ela realmente quer. Você acha que a Bíblia pode mudar a realidade social do nosso país? Com certeza. Quando a gente fala de família, né, a base de tudo é a família. Né? Hoje a gente fala dos valores. Talvez para você é muito comum um valor sobre família, sobre cuidado. Só que para a realidade do nosso país, as pessoas não nascem, às vezes, num lar que tem esse tipo de valor. Verdade. Então, para a gente falar de pai, talvez, tenha um significado diferente de uma pessoa que não teve seu pai ou que o pai não a tratou como deveria. Então, esses valores, eles são enraizados na família. Acho que a gente é fruto daquilo que a gente viveu. Sim, perfeito. Né? E cada um tem uma história, né? Não existe homem sem história, nem história sem homem. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu tenho uma história. Mas a Bíblia entra justamente nisso, né? Para você não justificar. Eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Porque a Bíblia, ela muda essa história, né? Então, ela traz essa palavra que pode transformar. Por isso que fala transformar. Muda uma história, ou seja, estava predestinado para ser alguma coisa, porque eu tive uma família difícil, tive uma educação difícil, tive sérios fatores que me levaram a estar roubando ou estar matando. Mas aí a gente vem com a palavra que ela transforma, muda essa história. Então, é nesse sentido que ela pode, sim, trazer uma sociedade com paz, com amor, com honestidade. Então, é isso que a gente luta, a gente trabalha para isso. Eu estou sabendo que uma dessas motivações que te levou a fazer um mutirão te tocou profundamente. Relata aí para nós, Emílio. Quando a gente faz várias ações de mutirão, Sim. dia social, então a gente tem muitos parceiros que agregam as atividades. E uma das atividades que eu participei no interior de São Paulo, não só no interior de São Paulo, mas também no sul do país, que teve a questão da enchente, a gente trouxe a Bíblia para distribuir. E aí, quando você vai no mutirão, onde tem vários serviços, eles estão dando alimentação, brindes, roupas, e aí você, poxa, eu também vou distribuir a Bíblia, você mesmo para e fala, será que as pessoas vão querer a Bíblia? Né? Será que elas não vão achar mais interessante o alimento? E aconteceu também brinde. o brinde. E as pessoas estão desesperadas para ter um recurso, algo, né, na Sim. mão. E aí, nesse dia, quando eu cheguei, a fila já estava montada. Quantas pessoas, mais ou menos? Tinha umas 5.000 pessoas, 5.000 pessoas nessa mobilização. E aí eu percebi que a fila para receber Bíblia, ela era muito maior do que para receber alimento ou algum tipo de brinde. Isso me impactou, porque até a gente falou, poxa, será que as pessoas não vão primeiro pegar o brinde para depois querer a Bíblia? Tem a Bíblia também? Não, foi ao contrário. Né? Na enchente que teve no sul também, do país, alguns anos atrás, que foi devastadora, nós fomos lá também. E a gente levou Bíblia, né? Eu até falei com o meu diretor, né? Poxa, vamos levar mais alguma coisa, né? Porque eu falei, vou chegar no abrigo, as pessoas perderam tudo e vamos querer mais alguma coisa, né? Aí meu diretor falou, não, nós vamos levar aquilo que a gente tem. E me marcou muito, porque quando chegou lá, as pessoas queriam a Bíblia. Elas falaram assim, olha, aqui vem gente trazer roupa, aqui vem gente trazer alimento, mas ninguém vem trazer a palavra. Que coisa, né? Milene. Então isso assim me emocionou muito, foi muito forte, porque a gente quer se resguardar, né? Poxa, eles vão me fuzilar, vou chegar lá. Claro. E não, ao contrário, eles queriam a Bíblia, eles precisavam de uma esperança, eles precisavam de algo que falasse, olha, é possível continuar, não acaba aqui, né? Vamos reconstruir, porque essa esperança a palavra traz. Poucos sabem, mas a Sociedade Bíblica do Brasil também tem um barco. E eu sei que você, com toda a sua equipe, utiliza muito no Norte e Nordeste. Conta alguma experiência para nós aí. Como é usado esse barco? Nós temos um barco, né, que fica em Belém. Tem um programa que tem mais de 50 anos, né, a Luz na Amazônia. E dele a gente originou outros programas. A gente tem um caminhão no Nordeste, um ônibus no Rio de Janeiro e um ônibus em Curitiba, que também faz atendimento social à população. Então, esse barco é muito especial, porque ele vai em comunidades até então não alcançado por nenhum programa do governo ou de outras organizações. Então, a gente consegue, em comunidades, chegar numa comunidade onde tem uma mulher de 50 anos que nunca fez um Papa Nicolau, que nunca fez um exame médico. Então, a gente leva isso, a gente leva a ciência médica, a gente leva a cultura, a gente leva incentiva a leitura e a gente leva muitas palestras e ações de fortalecimento do vínculo familiar, né? De trazer a responsabilidade dos pais para
pelo protagonismo da educação dos filhos, de cuidar dos filhos. A gente sabe que na região norte é uma região de muita prostituição, então, infelizmente... Pedofilia. Infelizmente, as condições financeiras da família, às vezes, acabam obrigando ela a fazer algumas coisas. Então, a gente traz essa consciência, né? E traz, baseado na palavra, de que, olha, vamos continuar, a gente vai vencer. Não temos isso aqui, mas a gente pode ter outro recurso, ou de como eles se emanciparem, né? Um dos trabalhos que a gente faz muito também é do desenvolvimento comunitário. Então, eu vou numa comunidade onde ela tem vários potenciais, né? Eu não chego numa comunidade e falo assim, olha, a partir de agora acabou com isso, não tem mais, você não vai mais tomar banho de rio, você não vai mais fazer isso. Não, a gente vê a potencialidade daquela comunidade para que eles se emancipem. Tá. Né? Então, a gente tem muitos trabalhos de mutirões, acontece de comunidades onde eu vou uma vez, não consigo voltar mais, mas outras comunidades que eu consigo trabalhar ela 1 ano, 2 anos, até ela se emancipar. Bom, eu tenho que encerrar, infelizmente, porque o papo aqui é super agradável, numa gerente de projetos sociais que você não conhecia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Milene, obrigado por tua presença, minha irmã, minha amiga, companheira de várias lutas, né, junto. Bom, a você que quer entrar em contato com a Milene, que tem uma entidade terapêutica ou que quer fazer um projeto na área social, webmaster@sbb.org.br ou o telefone 0800 72 78 888 e você vai entrar em contato com toda a equipe da nossa gerente de projetos sociais, Milene Araújo. Eu encerro com aquela que é a figura central do nosso programa da SBB TV, A Causa da Bíblia. Eu vou falar da Bíblia. Eu peço que você abra, então, a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16, 17. E diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Que a graça do Senhor esteja contigo. Obrigado. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.